A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra, alimentar a nossa alma, aleluias, recuperarmos, irmãos, as nossas forças espirituais, porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela traz renovo de esperança, ela traz acréscimo na nossa fé. Então, a palavra de Deus, ela precisa fazer parte do da nossa vida, meus irmãos. A gente não pode deixar de lado esse alimento maravilhoso, precioso, que é a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para podermos meditar na santa palavra do Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe. Hoje, então, para a nossa meditação, eu convido você a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Deus eterno, nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para podermos trazer a palavra do Senhor ao seu coração e também ao meu. Aleluias, né? Então aqui nós temos essa passagem aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde então nessa parte ele inicia dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, né, meus irmãos? E essa palavra ela vem para mim e para você. Perseverar em oração. A Bíblia diz também em outras passagens: orai sem cessar. Temos o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, orando em todo o tempo, indo falar com o Pai. Então, são muitos exemplos, né, que a palavra de Deus nos traz acerca da importância da oração, acerca de nós levarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, né, tudo aquilo que tem trazido ansiedade ao nosso coração, a gente levar a Ele em oração. Então, a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida, assim como a meditação na palavra de Deus. Aqui diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, né? Sempre com um coração grato a Deus, sempre agradecendo ao Senhor, né? Pelas suas graças que são infinitas sobre nós. Aqui diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, aqui o apóstolo Paulo pedindo ali aqueles irmãos colossenses para também estarem orando por eles. E isso, meus irmãos, é algo que eu e você, a gente precisa estar sempre também pedindo uns aos outros, né, que estejam orando por nós, para que Deus nos dê, conforme o apóstolo Paulo falou aqui, né, nos abra a porta da palavra, para que de nossos lábios só saiam palavras de edificação, palavras que irão acrescentar no reino de Deus, né? Então, vamos sim pedir à igreja do Senhor, pedir aos nossos outros irmãos, né? Se você tem um ministério de pregação da palavra de Deus,
aleluias, assim como Deus, pela misericórdia dele, tem me entregue esse ministério, eu conto com a oração dos irmãos que estão aí também do outro lado, para que dos meus lábios só saia a palavra de Deus, só saia a palavra, né, com permissão de Deus, aleluias, né, a fim de falar do mistério de Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse aqui. Então, nós, servos do Senhor, a nossa vida tem que ser uma vida regada pela oração, né? E pela sabedoria de Deus que vem o quê? Através também da oração, através da meditação na palavra de Deus. Senão a gente pode o quê? Né? Matar uma pessoa espiritualmente, né? A gente pode trazer consequências para a vida do outro. Então a gente precisa sempre estar orando, pedindo ao Senhor, né, que a gente tenha uma vida, aleluias, né, conforme Ele quer que nós tenhamos. E aqui diz, olha, quando ele falou, né, quando ele pediu para os irmãos orarem por eles, ele diz para que o manifeste como me convém falar. Tá vendo aí? Então a gente é necessário que a gente peça a Deus, né, que Ele nos oriente sobre o que falar, como falar, né, em nome de Jesus. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né, aproveitando o tempo, né? Então a gente precisa ter também esse cuidado de andar com sabedoria para com aqueles que estão de fora, para com aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Então, se a gente não tiver esse cuidado, irmãos, as outras pessoas vão olhar o nosso exemplo e não vão querer ser seguidores de Cristo, né? Nós precisamos ter uma vida, né, conforme Deus quer que nós tenhamos, para que as outras pessoas tenham desejo no coração de entregarem também as suas vidas a Jesus. Então, olha, andai com sabedoria para com os que estão de fora, né? Remindo o tempo, aproveitando o tempo, né? Em todo o tempo a gente está ali, olha, levando a palavra de Deus para essas pessoas com sabedoria vinda do alto, aleluias, aproveitando, né, todo o tempo possível para que aquelas outras vidas não venham se perder. E aqui para finalizar no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glórias a Deus, né? Então, olha, que a nossa palavra sejam palavras agradáveis, né? Palavras conforme um alimento agradável, né? Que a gente tempera ali de uma forma o quê? Né? Adequada com sal. Se a gente colocar muito sal, nós também estaremos estragando o alimento. E se a gente colocar pouco sal, aquele alimento vai ficar sem sabor, não é verdade? Então, a palavra, né, que sai dos nossos lábios, ela precisa estar ali, olha, sendo agradável, né? Nem muito forte e nem muito fraca. Ela tem que estar ali, olha, de uma forma equilibrada, né? A gente passar ali aquilo que a gente tem aprendido com Deus, mas de uma forma equilibrada, irmãos. Aqui diz: para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, a palavra do Senhor, né, para o nosso coração nessa noite é essa, irmãos, de nós buscarmos a Ele em oração, de nós aproveitarmos o tempo que temos para poder, né, andar com sabedoria, né, para aqueles que estão lá de fora, para que também a gente tenha uma palavra agradável, né, para entregar às outras pessoas, uma palavra que edifica, aleluias, uma palavra que vai trazer força, que vai trazer alegria de Deus, né, para essa vida, salvação. Então, olha, fique com essa palavra de vitória para o seu coração, fique com essa reflexão, né, para a sua vida nessa noite, que você possa refletir e ver se você está agindo dessa forma, né, se você está vivendo dessa forma, para poder ser um exemplo aqui nessa terra, né, de luz, um exemplo de sal na terra. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho.
Pai, dai-nos sabedoria para a gente andar, meu Deus, aleluias, né, com uma palavra temperada nos nossos lábios, para a gente estar entregando para outras pessoas. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, Pai, a sermos verdadeiros cristãos aqui nessa terra. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Eu entrego nesse momento a vida de cada um dos irmãos que se encontram aí do outro lado. Pai, que o Senhor visite os corações, que o Senhor conforte o coração daquele que se encontra enlutado nessa noite, daquele que se encontra desesperançado, desesperado. Pai, que o Senhor possa fazer maravilhas, meu Deus, nessa noite. Meu Pai, socorre aquele que está, meu Pai, nesse momento precisando de um socorro. Senhor, que o Senhor fortaleça a vida de cada um de nós na sua presença santa. Visita também hospitais, Pai, onde ali tem tantas vidas em leitos de dor. Repreende as enfermidades, Pai, na nossa vida, na nossa família. Corta todo o laço do inimigo contra nós, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós em relação, meu Deus, à natureza também, Pai, as tantas coisas que têm ocorrido. Sabemos que tudo é cumprimento da palavra de Deus, Pai, mas clamamos pela tua misericórdia sobre nós, Pai. Ó Senhor, abençoa aquelas vidas que se encontram lá no sul, onde passaram por aquele vento, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa ajudá-los a recuperar, meu Pai, não só os bens materiais, mas também, Pai, recuperar as forças físicas, as forças espirituais, recuperarem, meu Pai, tendo consolo no coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também as criancinhas que se encontram em orfanatos, prepara famílias abençoadas para elas, Pai, pessoas que se encontram em clínicas de recuperação, que elas possam recuperar, meu Pai amado, dos vícios, Senhor. Visita aqueles que se encontram caídos nas ruas, aqueles que se encontram encarcerados, Pai, não só em cárceres físicos, mas em cárceres espirituais. Meu Deus, joga por terra toda obra do inferno, que haja arrependimento nessa noite, que haja salvação, que haja cura, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.